Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar munições americanas em ataques contra o território da Rússia. Mas essa permissão só vale para a região da cidade ucraniana de Kharkiv, onde os militares russos têm conquistado avanços. Portanto, Priscila Yazbek, é uma permissão, mas é uma permissão parcial. Exatamente, Carol, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham, sempre com muita cautela esse tipo de afrouxamento nas restrições relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, os Estados Unidos deram o seu aval, essa informação inclusive foi confirmada por autoridades que conversaram com a CNN Internacional e que disseram justamente que apesar dessa autorização para o uso de munições americanas em território russo, que era justamente algo que era muito discutido já desde o início da guerra, mas que era uma questão que não era aceita por causa do temor de uma escalada na guerra a usar munições de potências ocidentais dentro do território russo. Então essa decisão ela vem, mas vem com essas restrições. As restrições justamente são usar essas armas apenas em Kharkiv, que é essa região, essa cidade que fica no noroeste da Ucrânia, perto da fronteira, na fronteira com a Rússia, justamente porque os russos fizeram um avanço nessa área. Essas autoridades que conversaram com a CNN também informaram que há uma restrição sobre os tipos de munições que vão ser usadas. Então, por exemplo, munições e mísseis de longo alcance não vão ser permitidos. Então, essas são algumas das restrições que os Estados Unidos vão impor, mas, de qualquer forma, aceitando que os ucranianos usem esses armamentos fornecidos pelos Estados Unidos em território russo. Como eu disse, esse é um relaxamento, então, das restrições que marca uma ruptura importante na guerra, porque desde o começo não era possível usar essas munições em território russo, e isso vem depois da decisão da França e da Alemanha na terça-feira. Só para trazer essa informação, Carol, na terça-feira o presidente francês Emmanuel Macron disse que o solo ucraniano está sendo atacado de bases na Rússia. Então, como que eles diriam para os ucranianos que eles não poderiam e não teriam permissão para atingir o ponto de onde esses mísseis foram disparados. Então, esse foi o principal argumento usado pelo presidente francês para autorizar o uso de armas francesas também em território russo. A Alemanha também, na sequência, nessa coletiva que foi feita entre o presidente francês e também o chanceler alemão Olaf Scholz, também falou sobre a permissão das armas alemãs, e isso se segue também a um pedido do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Eu volto com você.